eliminados. O Knicks fez um excelente trabalho sendo eliminado das finais de conferência. E se você estava ontem gorando pela queda do New York Knicks, parabéns, você não perdeu o seu tempo. É difícil até de falar um vídeo assim comentando sobre um jogo que eu tive um mix de emoções ao longo de todo ele. Eu tô olhando aqui de novo o box score, né, a planilha de pontuação dos jogadores e, cara, é loucura, velho. O Indiana teve 2, 4, 6, 7 jogadores passando de 10 pontos. O Knicks teve 2, 4, 5 e um deles foi o Landry Shamet. Pois é. O Knicks tá eliminado dos playoffs. E parece que foi ontem, mano, que a gente começou essa temporada fazendo previsões, enaltecendo a off-season do Philadelphia 76ers. Eu bolado com a troca do Karl Anthony Towns. E agora já se passaram 82 jogos, já se passaram play-in, 3 rodadas de playoffs e chegamos a 2 times. Por um lado, o Oklahoma City Thunder, que por muitos não foi nenhuma surpresa os caras terem chegado até uma NBA Finals. E do outro, o subestimado Indiana Pacers. Eu imagino que muita gente esteja assim, união Pacers e outros times, por ser a história do time underdog, do time subestimado. E é muito maneiro ver um time como o Indiana chegar nas finais da NBA, cara. Até mesmo o Knicks tendo passado pelo vilão de todas as torcidas, que é o Boston Celtics, ainda assim a gente não teve o apreço da maior parte delas, né, que estavam torcendo mais para o Indiana Pacers. Tipo, vocês fizeram o seu trabalho, tiraram o Boston Celtics, agora sai daqui e deixa o time do Indiana chegar até as finais da NBA. Tudo bem, mano, eu entendo. Esse lado da galera, né, vir me gastar. Mano, é isso aí, mano. O confronto de simpatias se resume nisso aí quando chega a pós-temporada, cara. E muito maneiro, velho. Parabéns ao time do Indiana. Eu imagino que a torcida do Indiana esteja muito feliz. O Knicks não viu uma final de conferência há 25 anos. O Indiana Pacers não via uma final de NBA desde 1999, eu acho. E é isso, agora vai ter um grande confronto onde eles mais uma vez serão os subestimados contra o time do Oklahoma City Thunder. E agora que eu já falei bastante, né, sobre nessa introdução de vídeo, eu vou fazer vídeos futuros ainda sobre o que eu vou achar dessa final, né, quais são os sentimentos, o que analisar de cada time, porque a gente vai ter um certo tempo aí até começar de fato a NBA Finals, né. Então vamos falar um pouquinho a respeito do jogo de ontem, que mais uma vez, na minha opinião, o Knicks perdeu para ele mesmo. Essa foi a sensação que eu tive, eu fiquei indignado que a gente não perdeu só para um time que jogou melhor, né? A gente não perdeu apenas para o Indiana Pacers, que foi superior coletivamente do que o Knicks. A gente perdeu para o Knicks. O Knicks perdeu para o time dos caras e para o próprio time. Por que eu digo isso? Erro de troca de defesa, mano, foi ridículo. Teve até uma bola que o Dylan Wright queria trocar a marcação para o Pascal Siakam ao invés de navegar pelo corta-luz, e o Karl Anthony Towns não ia chegar nunca naquela bola. E aí o Haliburton teve tempo de pedir um croissant, um café, um cappuccino e arremessar a bola sem absolutamente nenhuma marcação. Essa foi a mais estampada imagem que eu tive assim, na minha cabeça de recordação do segundo quarto do time do Knicks. Eu acho que na segunda metade o jogo ainda foi muito parelho, ainda foi muito igual até o segundo quarto, que é quando parecia que o senso de urgência do Knicks estava ativado. Tipo, cara, a gente precisa ganhar esse jogo. Se a gente perder isso aqui, a gente vai para Cancún. A gente vai se juntar junto com a torcida do Celtics, do Lakers, do Warriors e dessas franquias que já estão de fora há várias rodadas e só ficam gorando o time dos outros. Entendeu? Então jogaram 2 quartos com senso de urgência, querendo ganhar o jogo. Só que a partir do terceiro quarto, a quantidade de faltas desnecessárias que cometeu, a quantidade de turnovers ridículos que cometeram e a quantidade de falhas defensivas, como por exemplo, o Knicks pontuava no ataque, e a primeira coisa que você deve fazer após pontuar, principalmente os caras que estão mais recuados ofensivamente, estão mais próximos do meio da quadra, é voltar o mais rápido possível, independente se aquele defensor é o seu ou não, para cobrir na defesa. Depois efetua uma troca, mas você tem que evitar o primeiro contra-ataque dos caras. E isso não aconteceu ontem. A quantidade de posses que o Indiana Pacers gastava menos de 2 segundos no relógio para cruzar a bola com 2 passes até o ataque e o Pascal Siakam cravar sozinho e já responder, né, o ataque que o Knicks converteu, isso eu não tô falando nem de um contra-ataque de erro do Knicks, tô falando de uma devolução pra quadra, uma reposição de bola. O Knicks pontuava e os caras precisavam de 2 ou 3 segundos para repor a bola em jogo
e pra montar esse Haliburton, e pra alguém lá do outro lado da quadra e o cara pontuar sem marcação alguma. Porque o Mitchell Robinson tava perdido, porque o Karl-Anthony Towns tava reclamando da arbitragem, porque alguma coisa estava acontecendo. E esse tipo de coisa não pode acontecer em um ambiente como uma final de conferência. Não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. Então, aqui eu já pego um erro grotesco do Tom Thibodeau. Apesar que ele ainda foi bem em começar a dar mais minutagem pros bancários, velho. Nessa partida, antes de começar ali o garbage time, a gente teve 2, 4, 6, 8, 9 jogadores na rotação, velho. Ele deu espaço real pro Dylan Wright, deu espaço real pro Landry Shamet, deu espaço real pro Miles McBride e pro Josh Hart vindo da segunda unidade. Então foi os jogadores que ele adicionou na rotação, que ele começou entregando 5 minutos ali pro cara mostrar serviço durante a pós-temporada, que se estendeu para um cara que entrou mesmo para ajudar o time defensivamente, na intensidade, roubando bola, né? Então eu fiquei feliz que ele pelo menos viu que a forma como ele estava lidando com 4 jogadores passando de 42 minutos todas as noites nos playoffs não estava sendo sustentável. E o time não ia responder à altura e não ia chegar com gás. E realmente o time do Indiana Pacers tem um ritmo de jogo que é de se invejar, mano. A velocidade que os caras jogam na transição, no contra-ataque, a paciência que eles têm para jogar, a efetividade do Tyrese Haliburton jogando com muita calma, muita paciência para orquestrar o ataque. Diferente do Jalen Brunson, que é aquele cara que chama o jogo para ele pontuar, ele meio que chega no ataque, o Haliburton, pensando como que o time vai pontuar, como que vai ser a forma mais rápida e mais efetiva do time chegar a uma cesta e já voltar para defender, sabe? Ou então já pressionar na defesa ali em cima. Então, realmente, meus parabéns ao Rick Carlisle, trabalho excepcional. Não tem nem o que falar, Pascal Siakam 31 pontos, 3 tocos, 1 roubo de bola, 3 assistências, 5 rebotes, gigante. Tyrese Haliburton 21 pontos e 13 assistências com 3 roubos de bola. Olha isso, mano. Eles forçaram 10 roubos de bola, mano. Os caras forçaram o Knicks a 17 turnovers, sabe? Então, tipo, eles mereceram, velho. Os caras mereceram muito essa vitória. Obi Toppin dando cravada no final do jogo. O cara que saiu de Nova York, né? É loucura, cara. Sobre o Indiana Pacers, agora nessa próxima etapa deles, né? Eles vão enfrentar um time que tem características semelhantes, só que tem uma defesa muito superior. Então vai ser muito rápido esse jogo, né? Esse confronto Indiana contra Oklahoma City Thunder. Os dois times vão tentar forçar muitos turnovers um do outro. Os dois times vão tentar explorar o contra-ataque ao máximo possível. Vão ter times muito intensos jogando, em uma rotação muito rápida, dois times jovens e bem capacitados. Eu acho que vai ser uma excelente final de NBA para quem gosta de basquete. Eu já vi muitos comentários aí de gente reclamando: a audiência vai ser baixa. A pior final dos últimos anos. Eu discordo completamente. Eu ficaria muito mais feliz se fosse o Knicks, obviamente, porque eu vou para NBA House. Então eu iria assistir lá do evento o meu time jogar, o que não vai acontecer, infelizmente. Então eu vou estar lá apenas de espectador, torcendo por um bom basquetebol. E o Indiana Pacers já tem algumas temporadas que eles vêm repetindo bons feitos, sendo os subestimados. Temporada passada, final de conferência, subestimado. Passou por vários times aí lesionados. Não dá para considerar. Pô, esse time do Indiana Pacers nem sabe o que tá fazendo aí. Repetiram, chegaram mais uma final de conferência. Ganharam de um time com uma profundidade assustadora, top 1 do leste, né? Mereceram estar onde estão, sendo o quarto colocado do leste, cara. E um fator interessante, que pouca gente coloca como validação para esses bons resultados do time do Indiana Pacers, é que eles são o melhor time desde o final de janeiro. Ali, final de janeiro, começo de fevereiro, até agora, eles só têm menos vitórias do que o time do Oklahoma City Thunder. Isso estou colocando temporada regular, né? Colocando em xeque ali o final da temporada regular, esses 2 últimos meses de temporada regular. 2, 3 últimos meses. Eles só tiveram menos vitórias do que o melhor time da NBA, cara. Então esse time é muito bem capacitado para chegar numa final de NBA e performar bem, sabe? Pera aí aqui. E outra coisa que é muito interessante é que em todos esses anos do Indiana Pacers indo mal, deles ter passado por aquela fase do Paul George, né, enfrentando várias vezes o time do Miami Heat em confrontos na Conferência Leste, eles nunca se deram por vencidos a dar o braço a torcer e falar: o time vai recomeçar do zero, vai passar muitas temporadas perdendo, mais ou menos o que o processo do Joel Embiid fez, que deve estar sendo muito dolorido para
pra torcida, mais ou menos o que o Utah Jazz vem fazendo há muito tempo aí. Não, cara. Eles sempre buscaram uma forma de modificar o elenco e tentar buscar novos resultados. E quase todos os jogadores que eu vejo aqui, tirando pelo Tyrese Haliburton, tirando pelo Obi Toppin e tirando pelo Benedict Mathurin, que inclusive jogou só 8 minutos. Todos os outros jogadores que estão nesse elenco são jogadores que não estavam no top 15 dos drafts. Não são jogadores de loteria, aqueles jogadores que já estavam sendo previstos para ser grandes nomes na liga. Né? Então são jogadores que vêm como underdogs. Eles são subestimados desde que entraram na NBA. E esse time sendo subestimado em todas as temporadas que eles passaram, agora estão na final de NBA. Isso é de se aplaudir, mano. Eu mesmo como um torcedor do Knicks, eu mesmo indignado, querendo xingar meio mundo aqui, eu tenho que reconhecer a grandeza desse elenco que eles montaram e o trabalho que foi bem executado pelo time do Indiana, sabe? E boa sorte para eles nessa próxima fase, que agora vai vir a maior pedreira que eles já enfrentaram nos últimos 25, 26 anos aí, né? Boa sorte para o time do Indiana, que proporcionou a cena mais engraçada para mim de ontem, né? O nosso querido Tyrese Haliburton, que já foi com más intenções, fui inclusive mencionado algumas vezes no Instagram, ele ter ido todo de preto pro velório do Knicks, e deu certo. Eu queria muito que a gente tivesse ganhado só pra ele parecer besta nessa ação dele, mas ele foi lá e fez. Agora vamos falar um pouquinho sobre... sem esquecer também, né, o último fator de todos, que é ele achar que ele seria o MVP das finais de conferência, e ele já ir, tipo, eles estão anunciando o Finals MVP, com licença aí, galera, deixa eu passar, vai ser o Pascal Siakam. Ele... parabéns, o Pascal Siakam mereceu muito mais. Inclusive, as partidas que o Knicks ganhou, as 2 partidas que ganhamos, foi por conta que conseguimos conter mais o Pascal Siakam e, consequentemente, o Tyrese Haliburton também. Mas só que, merecido, tá? O Pascal Siakam merece muito, velho. Caramba, velho. Que troca, hein? Que troca que os caras fizeram pra tirar ele do Toronto Raptors. Ele passou a vida lá praticamente, já chega trazendo esses resultados incríveis. Merecido demais. Torço muito pelo Pascal Siakam. E eu sempre elogiei ele nesse canal aqui. Quem é das antigas sabe. Agora falando sobre o Knicks, vamos dar aquela comentadinha sobre como vai ser daqui pra frente, porque é inegável que a temporada do New York Knicks foi um sucesso. Você pode ser hater do Knicks quanto for, pode ser meu hater quanto for, você pode me odiar, né, por eu ter gastado o seu Boston Celtics aí, por exemplo, durante toda essa off-season, essa pós-temporada. Mas o time do New York Knicks teve sucesso nessa temporada. Pegar um time que teve a primeira temporada junto, né, o elenco junto, essa foi a temporada de estreia do Karl Anthony Towns, Michael Bridges. O time, como a gente conhece, que chegou na temporada passada até uma semifinal de conferência, mudou bastante. E nessa primeira experiência que eles tiveram coletivamente, vieram muito bem, mano. O Giannunobi, nesse jogo derradeiro, fez 24 pontos, inclusive. Karl Anthony Towns fez um duplo-duplo de 22 pontos e 14 rebotes. Sabe? Michael Bridges, 15 pontos. 6 de 9 de quadra, eu acho que ele deveria buscar um pouquinho mais a ofensividade. Jalen Brunson, nesse jogo derradeiro aí, fez só 19 pontos, o que é baixo pra ele, jogando 34 minutos, 8 de 18 de quadra, sabe? Então, inegável que a troca com o Minnesota Timberwolves deu certo pro Wolves em determinado ponto, que eu acho que agora vai vir modificação, e deu certo pro Knicks em determinado ponto que chegou numa final de conferência que não via 25 anos. Mas, eu não vou ser hipócrita aqui de falar que vai precisar de modificação. O time do Knicks, eu não vejo o quão muito melhor eles podem ficar com esse mesmo elenco. Até por conta de alguns fatores como saúde, disponibilidade, Mitchell Robinson, banco de reservas. Então, o time ficou bem e tem alguns nomes que dá pra manter aqui sem pensar em tirar o cara daqui, como por exemplo o Landry Shamet, que matou 4 bolas pra 3, vindo como um cara barato pra se manter no elenco. Eu não vejo ele indo pra nenhum lugar. Mas será que o contrato do Karl Anthony Towns vai ser viável de continuar na equipe? Sendo um contrato um dos maiores da NBA, faz sentido deixar ele por como o time está estruturado hoje. Mas vai precisar de reforço para poder cobrir tudo o que ele fornece de malefícios defensivamente para o time, sabe? Então, querendo ou não, essa off-season vai ser uma das mais caóticas de todos os tempos, sabe? A gente vai ter nomes aí sendo procurados como Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Trae Young, LaMelo Ball, Devin Booker, por que não? Vemos nomes menores aí que podem entrar aí nessa questão de negociação, como Julius Randle, Cameron Johnson,
Então, tem tudo para que aconteça algo gigante nessa off-season. O Lakers vai precisar reforçar, o Suns vai precisar se mexer, né? O Houston Rockets vai procurar, eu acho que um outro pontuador ali, uma outra referência. Então vai ter muita modificação. O Celtics talvez vá mudar também, quem sabe um Jaylen Brown mudando de time, um Kristaps Porzingis. Então, cara, eu só espero que o Knicks, assim como já fez boas movimentações e fez movimentações que pagaram muito para poder que fosse executada, como por exemplo a do Michael Bridges, acho que foi um preço muito alto para trazer ele pro time, vai fazer alguma coisa agora nessa off-season também, porque eu não vejo esse time indo além do que ele foi nessa temporada, se permanecer com esse mesmo elenco, sabe? Apesar que dá pra tentar, dá pra tentar mais um ano com todo mundo, a maioria da galera tá com contrato garantido. Mas é uma certeza que vai acontecer? Eu não tô tão certo disso. Mas eu já fico feliz de ter visto o meu time, pelo menos, chegar numa final de conferência, eu acompanhando ele há 15 anos aí. Não tô feliz? Não. Queria mais, óbvio, como todo torcedor, toda pessoa que acompanha a NBA. Mas foi uma temporada de sucesso. Agora a bola pra frente, pensar na próxima temporada, ver o que vai acontecer e torcer para que bons resultados venham, mano. Mas é isso. O Pacers vai pra final da NBA contra o Oklahoma City Thunder. Oklahoma que não viu uma final desde 2012. Pacers que não viu uma final desde 99. E duas franquias que nunca foram campeãs da NBA vão estrear como, né, nessa categoria de título, né? O Indiana Pacers, que nunca realmente viu um título, e o Oklahoma City Thunder, que eu não considero que eles tenham um título porque eles ganharam como Supersonics, né? Pô, mudou de franquia, de nome, de cidade, de tudo. Eles não têm tudo isso, eles não têm aquele título, né? Na minha humilde concepção, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de acompanhar toda essa saga dos playoffs que ainda vai continuar durante as finais nesse canal. Agora, eu sei que você já tá com o dedinho coçando aí pra me gastar nos comentários, fica à vontade, pode falar aí, mano. É isso. Agora, é os dois lados da zoação, né? Um dia você zoa, no outro você é zoado. E na NBA funciona assim. O karma vem a galope. E é isso, minha rapaziada. Muito obrigado por todo o apoio. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, mano, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Um comentáriozão, se quiser ajudar mais diretamente, tem um Valeu Demais. E tem também os membros, né, do canal, que é uma rapaziada muito braba, que tá me gastando lá há alguns dias, algumas horas, na verdade, lá no grupo do Telegram. E eu te vejo no próximo vídeo. Então até a próxima e falou!